Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e comigo, claro, ele, meu parceiro de sempre, Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonas e convidado. Tô bem sim, para hoje falar de um uso não tão usual assim do sensoramento remoto e de imagens, né, digamos, no geral. Exatamente. Acredito que deve ser o estado da arte, né, em relação a sensoramento remoto e esse tipo de uso do sensoramento remoto. A gente vai falar César Francisco de Paula, engenheiro cartógrafo. E aí, tudo bem, César? Tudo bem? Boa noite, e é um prazer imenso estar aqui hoje falando um pouquinho de uma novidade que a gente está introduzindo aqui no Brasil. Pô, que legal, excelente. Antes da gente começar o nosso papo, claro, a gente tem que falar do nosso patrocinador, a Kiron Digital. Ela desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas e outras doenças, né? Além de aumento de soluções para aumento da produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. A Kiron Digital ela oferece, ela desenvolve algoritmos utilizando dados de satélite e entrega aos gestores mais informações para a tomada de decisão lá no campo. Alex, o que isso significa? Resumidamente, Jonas, isso significa que os especialistas da Kiron criam soluções que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores que a gente está acostumado a trabalhar. E é importante mencionar que a Kiron também está sempre crescendo. Eles têm projetos nos Estados Unidos, em Portugal e também no Marrocos. Eles trabalham com empresas e empreiteiras, ONGs, produtores de empresas florestais e até governos, como eu falei, em Portugal, por exemplo. Exatamente. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Kiron, pessoal, o site deles é www.kiron.digital. E eles também estão lá no Instagram, @kiron.digital. Se você está assistindo a gente no YouTube, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente. A gente, além dos episódios completos, a gente tá também fazendo os cortes de alguns dos episódios. Então, você tem que ficar ligado, né? Se você quiser saber mais, receber mais informações, você se inscreve, ativa o sininho e você vai receber um vídeo novo sempre que a gente postar. Pois a gente também ajuda a gente, porque é muito difícil fazer esses cortes, gente. Demora pra caramba. É verdade. E, como a bem Alex falou, somos só nós dois aqui. A gente tem esse projeto independente e a gente pede a sua colaboração. Se você gosta desse projeto, se você quer apoiar esse projeto, fazer parte, manda um pix pra gente, umpapogel@gmail.com. Essa é a chave pix. Qualquer valor você já vai estar ajudando a gente, dando aquele apoio, aquela força. Beleza? Acho que é isso, né, Alex? Exatamente isso. Estou aprendendo a fazer fez isso. exatamente o que tem que ser feito. A cartilha do YouTuber. Exatamente. Tá certo. Queria agradecer o César pela presença, por ter aceitado o convite de participar desse podcast. E a gente inicia o nosso bate-papo abrindo o microfone para você, César. Conta um pouco de você, quem você é, a tua trajetória profissional. Beleza, muito obrigado, Jonatas, muito obrigado, Alex, pelo convite, né? É um prazer muito grande a gente estar falando aqui um pouco sobre nós, engenheiros cartógrafos, né? E um pouquinho do leque de opções que a gente consegue aí abrir, desbravar, né? Nesse mundo da cartografia, do geoprocessamento, da fotogrametria, né? Bem, alguns já me conhecem aí, né? Eu sou César. Hoje, atualmente, eu trabalho na empresa Fototerra, aqui em São Paulo, atuando na coordenação, né, do setor de fotogrametria e sensoriamento remoto da empresa. E, concomitantemente, eu atuo aí, né, faço um pouco de pesquisa, né? Atualmente, eu faço o doutorado na Universidade de São Paulo, aqui, com orientação do professor Jorge Pimentel Sintra, né? E no meu mestrado, eu trabalhei com a nuvem de pontos LiDAR, né? Onde a gente, estando dentro do mercado profissional, fica mais fácil da gente ter ideias, né, para a gente pesquisar, né? E contando, é claro, com o apoio, né, da empresa, que sempre apoia a gente a desenvolver coisas, né, que vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para nós, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para a pesquisa da cartografia no Brasil. E no meu mestrado, eu trabalhei com a especificação, estipulando a quantidade de nuvem de pontos, né, ideais para levantamentos em áreas urbanas, né, porque o cliente hoje no Brasil, infelizmente, ele não sabe como contratar,
né? E aí ele fica naquela dúvida, eu contrato uma alta densidade de pontos que vai onerar muito o valor do projeto, ou eu contrato um voo com uma quantidade de nuvem de pontos mais baixa, porém não atingindo a precisão, né, específica aí do seu trabalho, né? E aí, no doutorado, a gente sempre, na empresa Fototerra, nós sempre trabalhamos com a questão de corpos d'água, né? E aí, então, eu quis voltar, né, o meu doutorado um pouco para essa questão, integração de dados. A ideia inicial seria a integração de dados, né, de LiDAR, né, com batimetria, a princípio, né? Porque são aquisições distintas, né, precisões distintas, e aí tem aquela questão da problemática. Como a gente vai integrar um modelo único, né? E aí essa, então, foi a ideia inicial aí do meu doutorado. Mas aí eu via que estava faltando alguma coisinha, né? E aí, quando a gente está pesquisando, né, tem a parte de leitura de diversos artigos, para a gente ver ideias, para a gente ver possíveis soluções para o seu trabalho, né? E dentre uns artigos que eu li, eu vi que tinha algo que relacionava a modelagem, né, tridimensional debaixo da água utilizando sensoramento remoto, né? E isso César, tem aquele problema, né? Que o LiDAR, para fazer batimetria, né? O LiDAR verde, ele é caro para chuchu, não é? Sim, sim. Ele é bem caro. Inclusive, quando eu conversei com um conhecido, um amigo lá acho que foi da Optec, ele estimava que no mundo, existiam em torno de 14 desses sistemas, desses né? Desses sistemas. Sendo que o Japão, acho que tinha 2 ou 3 na época. Uma o Japão ilha, né? dominando aí. Porque o Japão tem aquilo, né? Tem pouco território. Então ele pensa em expandir seu território acima da água, né? Então, para ele é algo que é interessante, essa política, né? E aí foi isso, né? E aí li esse artigo, achei interessante. Era um artigo da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, né? E aí eu enviei um e-mail, né, para um dos autores, né? Na verdade, eu enviei para o autor principal e dois coautores. E aí um dos coautores me respondeu dizendo que tinha encaminhado o e-mail para o autor principal, né? E espantosamente eu vi que ele respondeu o e-mail. E aí a gente começou a conversar, né? Tirei algumas dúvidas que haviam ficado, né, para mim lá na leitura do artigo, né? E aí ele sanou essas dúvidas e a gente começou a conversar. Aí ele perguntou da minha pesquisa de doutorado, né? E começou a sugerir algumas coisas. Aí eu achei fenomenal. O cara começou a sugerir, assim, do nada. Sim, porque eu acho que ele viu que a minha pesquisa estava faltando um pouquinho mais. Estava faltando um que a mais. E aí, então, a gente começou a conversar, né? E aí, um belo dia, surgiu um e-mail bastante intimador, assim dizendo, né? Ele fez um convite, porque eu não poderia passar uma temporada com ele lá na Alemanha. Caraca, que animal! Sim. Que da hora! Foi uma conversa, assim, tipo, umas 5, 6 trocas de e-mail, e aí aconteceu o convite. E aí eu fiquei, assim, em êxtase, né? Aí surgem várias questões, né? Como ir, trabalho, família, Verdade. Como fazer, né? Que tudo isso pesa, né? Pesa muito nessa questão. E aí, depois de pensar alguns dias, algum tempinho, né? Eu acabei decidindo por ir. Falei, é uma oportunidade talvez única na minha vida, né? E não podemos perder. E pior, foi uma coisa completamente atípica, né? Porque o normal é você procura os intercâmbios, né? Você procura a universidade que você quer ir e tal. Difícil um convite desse, é só para pessoas muito especiais, né? Não, de fato, a gente precisa colocar, né, esse parêntese, né? Porque às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente não são da área da pesquisa e tal. Então isso, de fato, né, é um baita de um reconhecimento, né? Tipo assim, o dono da parada te convidar para passar uma temporada para você melhorar
a tua pesquisa aqui é algo, assim, legal, né, de acontecer, né? Acho que não é sempre que acontece, né? Sim, Jonathan, para quem está na pesquisa, é muito grandioso isso. Eu acho assim, você receber um convite é algo assim, fora do comum mesmo, eu admito, né? No entanto, que foi tudo tão rápido, porque eu me lembro que eu comecei a conversar com ele talvez em final de outubro, acho que foi final de outubro. E aí, mais ou menos final de novembro, a gente continuou conversando. Em dezembro veio, eu acho que eu me lembro que foi mais ou menos na segunda semana de dezembro, eu já estava com a carta convite do diretor da Universidade de Stuttgart, que é o professor Uwe Zorgan, que ele tinha me passado a carta, e aí ele falou assim, veja quanto que você consegue chegar, o ideal é que você chegue até no meio do ano, para começar no semestre de inverno, né, deles lá. E aí foi. Aí, por coincidência, né, do destino, a CAPES tinha lançado o edital, né, daquela bolsa do doutorado sanduíche, né, que é o famoso PDSE, né. E aí, corri atrás, estava dentro de todos os prazos, né, aí tinha um processo seletivo interno, porque cada universidade, cada programa de mestrado, doutorado, nível, acho que pontuação, acho que 4 no mínimo, ele tinha direito a uma bolsa por departamento, né? E aí eu tive que passar por um processo seletivo interno do departamento da USP, né? Aí passei por esse processo seletivo e foi só eu que concorri. Aí a opção era de mandar até 2 pessoas, né? Aí cada um ficava 6 meses, né? Dividiam a bolsa. Só que como apareceu somente eu de inscrito, eu tive o privilégio de conseguir ficar 1 ano. Que show! Meu Deus, que animal, cara. Parabéns, velho. Parabéns. Obrigado por essa... Nossa, que destino. O cara fez a façanha, né? Coisas, tudo vai se encaixando. É um alinhamento absurdo de todos os planetas, cara, assim, pra acontecer isso. Isso tem família, trabalho, então você ainda teve que alinhar essas coisas também, né? Sim. No caso, família... Eu sou um pouco desgarrado já, né? Minha família é toda do interior de Minas. Aí, em 2005, eu já fui para Prudente, né? Onde eu comecei os estudos de cartografia. Aí, concluí em 2009, né? E aí, eu já estava acostumado a viver sozinho. Depois, já emendei para São Paulo. Vim para São Paulo direto, né? Tô aqui desde 2010, né? Então, como se diz, a família entendeu, mas ficou um pouco chateado. Foi tão engraçado que a minha mãe nem sabe usar os WhatsApp, os smartphones da vida. Aí eu falei, a única maneira de você conversar comigo é pelo smartphone, você né? Vai ter que aprender a usar esse trem. Vai ter que aprender. E aí ela aprendeu e hoje tá viciada em smartphone, WhatsApp, tudo. Agora você não aguenta mais a figurinha de bom dia agora. Pois é, mas serviu de incentivo também, né, pra ela. Bom. Então, aí, né, tinha a questão empresa, né? Bem, pensei muito sobre isso, falei, puxa, como vai ser, né? Não vou perder a oportunidade. Aí, nisso, eu estava disposto a me desligar da empresa, né? De demissão, para viver essa aventura na Alemanha. E aí, eu me lembro que quando eu estava com essa decisão tomada, eu cheguei no Luiz, no meu diretor da empresa, e convidei ele para um café. Falei, Luiz, podemos tomar um café? Ele se assustou na hora, né? Mas por quê? Eu falei, não, vamos tomar um café e tal, né? Aí ele falou assim, 3 horas da tarde, então a gente toma um café. Aí eu me lembro que eu tava ansiosíssimo pra falar com ele, né? Que ia explicar a situação. Eu tinha impresso a carta convite. E aí nós fomos tomar um café. Era 10 para as 3 e ele falou, já tô indo, pode ir pra sala de reunião. Aí fomos lá. Né? Aí mostrei a carta pra ele, né? E conversamos e tal. E o Luiz é uma pessoa muito bacana, porque ele também tá envolvido, né, na pesquisa. Ele atualmente também está no doutorado, só que pela Unicamp, né? E aí, quando eu mostrei a carta para ele ficou super contente, torceu pra caramba por mim. E antes de eu falar qualquer coisa, ele perguntou, o que nós podemos fazer por você? Nossa, cara. De boa. Tipo, me surpreendeu muito, porque eu tava disposto a me desligar da empresa, né, como eu falei. Aí ele falou, então, olha, o que a gente pode fazer por você, né, é dar um afastamento não remunerado por tempo indeterminado, né.
Tipo, você vai, né? A gente continua com o seu contrato ativo. E quando você voltar, você volta para a empresa, como se diz, trabalho normal, tal. E assim foi. Ele facilitou de todos os jeitos Que possíveis, legal. né? Legal. Que legal. Sim. Porque tudo na vida igual tem um preço, né? Viver essa aventura já tinha data de início e data de fim, né? E quando voltar? Pois é sempre uma dúvida, né? Ninguém vive de vento, né? Ninguém vive de vento, é uma super incógnita. E aí foi isso, assim, sabe? Aí eu fiquei muito contente. Aí isso tirou um peso enorme das minhas costas, né? Quanto a isso. E aí voltei em janeiro de 2019, não, 2020, né? E voltei a trabalhar na empresa, tô super feliz, aí fui contar as novidades para todos e tal. E o mais interessante é que quando eu fui para Alemanha, eu tive a oportunidade de encontrar o Luiz lá na Alemanha, na cidade que eu, que eu morava. Teve um evento, coincidiu, assim, foi tudo perfeito, porque naquele mesmo ano tem aquele evento mundial, né, lá da área de cartografia e geoprocessamento, né, e aí ele foi na feira e aí ficou hospedado na minha cidade e a gente teve a oportunidade de ficar uma temporada junto lá. Essa feira não chama Oktoberfest, não? Só pra saber. Pior que também, viu? Porque ela ocorre meados de outubro, né? Setembro, outubro. Então, acho que ela ocorre antes, final de setembro. E aí o pessoal que vai pra feira já... Aproveita já emenda o ensejo, né? Justo, né? Claro, né? Depois de semanas de estudo, né? Das geodárias da geodésia, assessoramento remoto, porra, né? Nada melhor do que tomar uma vela de uma cerveja germânica. Na botinha. A original. De fato. Mas, ó, alemão que é alemão, bebe cerveja a temperatura ambiente, hein? Os caras são... Vamos desafiar os brasileiros cartógrafos aí. A gente vai passar calor demais. A Ficar gente tomando tomar um pouquinho de cerveja quente, né? Mas isso não é quente, é temperatura ambiente. Lá sempre os 10 graus, então tá mais ou menos, tá meia boca ali, né? Para o A nosso vantagem é que a temperatura ambiente é fresca, né? Assim dizendo. Agora no Brasil é 30 graus. Aí não dá, aí tomar chá é terrível. Vai estar fervendo a cerveja. Mas voltando pro assunto que tem que ser esse podcast, você foi pra Alemanha estudar esse tema, né? Como é que dá para nomear esse tema? Batimetria por imagem? Como é que fala isso? Batimetria multispectral. Batimetria por imagens, assim, genericamente. Em resumo, né? Ok. Porque existem duas técnicas, né? Que derivam aí, mas que são por imagem. E explica pra gente, pro nosso ouvinte, de alguma forma um pouco simplificada, como que funciona isso, né? Por como que dá para você fazer batimetria, né? Medir a topografia do fundo do mar usando imagem de satélite ou outro tipo de imagem. Não só imagem de satélite, como imagem aérea também. Possível. Então vamos lá. Existem duas técnicas, né? Como eu mesmo disse anteriormente. A primeira delas, que foi a que eu testei primeiro na Alemanha, foi a batimetria multimídia, né? O que consiste a batimetria multimídia? Ela consiste em trabalhar a nuvem de pontos, né, originada do Dense Image Matching, né, que é você faz a correlação dos pontos que você gera o MDT. Então é aquela nuvem de pontos que a gente consegue trabalhar. E aí pergunta assim, César, mas tem correlação na água, né? Que seria uma coisa assim que todo mundo pensa, não, na água não tem correlação. Ou os pontos que tem, tipo, não serve para nada, né? Assim dizendo. E aí, inclusive, a gente nem usa ponto na água para nada. A gente elimina alguns, assim, porque tem muito erro, desvio padrão alto e tal, resíduo alto. E é isso. Mas qual que é o princípio da batimetria multimídia? Tudo tem como base, não sei se vocês lembram a lei de Snell, né? Não. Então, a lei de Snell, lembra lá do colégio lá que você via aquela figurinha em física, onde você falava assim, se você quer pegar um peixinho, você tá vendo o peixe na água, você atira diretamente nele ou não, né? Você tira um pouco aí onde baixo, entra a lei de Snell. Isso, porque a luz, quando ela passa de um meio com índice de refração 1 para um meio onde o índice de refração é 2, ela sofre um desvio, né? Então, o princípio da batimetria multimídia é isso, é você pegar esses pontos, né, que tem um Z, que tem uma altimetria, querendo ou não, ele tem uma altimetria ali,
e você aplicar a lei de Snell levando ele para o seu devido lugar. Caraca. Sim, e na verdade esse princípio é o mesmo que está implementado no laser verde. Porque o laser verde, o que ele tem? Ele tem uma luz também que é emitida, né? A luz verde, assim dizendo, e ela vai penetrar na água e vai sofrer esse desvio também, entendeu? A diferença de uma para outra é que a gente não precisa gastar milhões comprando o laser verde. Ok. É porque tem essa dúvida quando a gente olha para uma imagem, uma fotografia, né, de um lago. A gente geralmente vê, ou ele é escuro, né, porque a gente diz que não tem retorno, ou ele é meio esverdeado ou barrento, né, porque a gente fala, tem partículas na água, mas não é só isso então. Não. Consegue ter um certo tipo de retorno? Não vamos dizer retorno, vamos dizer o seguinte, que tudo depende da sua aerotriangulação, né, que você faz. Porque aqueles pontos na água, eles têm um Z. Se você pegar tudo e interpolar, você vai ver, assim, tipo, que ele vai descendo, né? Só que, no caso do mar, vamos pensar assim, no Mar do Caribe, o resultado, né, se torna melhor do que, tipo, num rio aqui no Brasil, que ele tem características distintas, né? A gente sabe que ele tem características de ter vários particulados de suspensão, né? A cor dele é um pouco diferente, né? Mas mesmo assim, a gente consegue obter um resultado, né? Digamos, a qual profundidade, César? Tipo, depende se você está trabalhando com um rio de águas claras, como um rio barrento. E assim, essas técnicas, elas estão chegando no Brasil, né, a nível de serem aplicadas em pré-projetos, né? E pude ver que foi uma coincidência muito grande também, que quando eu cheguei a trabalhar na Fototerra no Brasil, aqui, caiu um edital na minha mão, né, onde a empresa ela queria fazer um teste, né, para uma determinada área no mar, no mar. E este ano, agora recentemente, teve também um edital que caiu na minha mão, onde era uma proposta que eles estavam querendo fazer isso para todo um pré-projeto, né, para todo o Rio Amazonas, utilizando qualquer técnica. Tanto essa técnica, né, que eu falei agora, que foi a batimetria multimídia, como uma outra técnica que é a batimetria multiespectral, que é a que eu vou descrever um pouquinho agora, né? Então vamos lá, é a multimídia, avião, foto, tirou foto e você vai aplicar um modelo para conseguir gerar a superfície do rio, é isso? Isso, exatamente. A superfície não, o fundo do rio. Isso, o fundo do rio, o leito, né? Perdão. O leito, exatamente. O leito. Exatamente. Então, a fotogrametria é normal, assim. Não tem nada demais. Normal. Tirou foto e você vai aplicar esses modelos. Cara, que legal, cara. Só que aí, diferente da fotogrametria convencional, a gente tem que tomar um cuidado na aquisição das imagens. Ok. Porque preza-se, né, na fotogrametria clássica, né, que a gente tem que tirar, obter as imagens com o sol próximo da sua elevação máxima, que tem a menor incidência de sombra. Mais em cima da cabeça, né? Isso, mais em cima da cabeça. Só que se você quer aplicar a batimetria multimídia, você tem que adquirir as imagens no momento que o sol está baixo. Por quê? Corpo d'água ocorre o sunglint, que é o reflexo do sol na água, né? E isso atrapalha muito, 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 muito a geração do modelo. Porque os pontos que tem contaminados com sunglint, eles geram pseudo-ilhas, né? Foi tão engraçado que as imagens do meu doutorado foram adquiridas aqui no reservatório da Sabesp, que é a minha área de estudo, aqui no reservatório de Piracaia, né? Na verdade, é reservatório de Cachoeira, que fica em Piracaia, e todo mundo chama ele de Piracaia. E, infelizmente, eu não sabia desse detalhe, né? E adquiri as imagens entre 11h30 e meio-dia e 30. Juro que não era pra...
no pior horário que No podia. pior horário que podia, né? Sim, mas aí como a gente tá pesquisando, né? Resultado é resultado, né? Resultado Resultado é negativo resultado. é resultado, né? Mas eu consegui melhorar o resultado com uma valiosa e preciosa dica do meu orientador da Alemanha. Remover sanglinte. Algum algoritmo lá. Existe uma técnica computacional, né, que é um algoritmo que a gente batizado do algoritmo de Lisenga, que ele remove grande parte dos sanglinte, dos efeitos só na água. Quando é muito denso, ele não tira total, entendeu? Mas na maior parte dos casos, ele remove. Entendi. Então o voo ele tem que ser feito ou pela manhã ou pela tarde. No final da tarde, exatamente. Ah, legal. Porque o objetivo aí é a geometria, né? É o XYZ. Você não precisa de radiometria nessa técnica. Entendi. E esse modelo multimídia, César, ele já tem um tempo? Como é que é? Porque assim, a gente não viu na faculdade isso, né? Não vimos na faculdade. Assim, os artigos que eu li datam ele por torno de 1000... Na verdade, o Lisenga, o pesquisador chamado Lisenga, que ele foi um precursor. Os estudos dele começou mais ou menos por volta de 1980 e poucos. Assim. Você tem uma estrada já era aí, já. pelo menos para ter uma aula disso, né? Tomás ele tinha que dar pelo menos uma aula. Ou o Galo, né? Ou o Júlio. Né? Pelo menos uma, porque, gente, é muito interessante isso. É muito legal. Exato. Então, e tá. Mas assim, eu acho que talvez é porque tem que seguir aquele conteúdo, né, na universidade, talvez não dá muito para adentrar, né? Mas eu espero que, como diz, agora com a defesa do meu doutorado, que tá marcado para julho do ano que vem... É uma matéria, né? Eletiva, vira uma opcional, né? Exatamente. Você pode fazer fotogrametria e sensoramento remoto, que eu acredito que vai ser a segunda parte ali da explicação. Exato, vai ser. Porque teve, né? Porque tem matérias, por exemplo, o Chaves, ele dava... monitoramento de estrutura, monitoramento de estruturas, entendeu? Então, poxa, que legal, mas vamos lá, vamos seguir, senão o tempo vai acabar e a gente vai ficar nesse Ixi, tem que me cortar, porque eu empolgo a falar, hein? Vai, segunda técnica. A gente entendeu que é fotogrametria convencional, somente muda o fato do horário, e aí vai aplicar os modelos que o César tá escrevendo pra gente, e logo ele vai publicar. O segundo é sensoramento remoto. O segundo já envolve a questão de mais sensoramento remoto, que é chamada de batimetria multiespectral, né? E aí o próprio nome já remete diretamente ao sensoramento remoto, né? E essa técnica, ela pode ser aplicada, né, também tanto utilizando as imagens aéreas, né? Mas ela é mais utilizada com imagens de satélite, né? O que a gente precisa? A gente precisa de uma imagem que tenha as bandas no mínimo, uma imagem multiespectral que tem as bandas RGB e o infravermelho. Né? Normal. O infravermelho, ele ajuda muito na questão, porque a gente está trabalhando em corpo d'água, então a gente precisa do infravermelho para isso, né? E aí, essa técnica, ela consiste em você treinar um modelo, né, de correlação, e esse modelo você fazer a combinação das bandas, né, para ver qual que tem a maior correlação, as bandas que têm maior correlação, né. Na água, quando é uma imagem de 4 bandas, uma imagem multiespectral, a gente sabe que é a banda do verde e do azul, né. O vermelho sai um pouquinho fora aí do contexto, né? Mas no caso de imagens hiperespectrais, com 300 ou até mais quantidade de bandas, né? É bom você testar a correlação, ver a correlação da combinação de todas as bandas, né? Então imagina, né? 360 bandas, quantas combinações? Nossa. 2 a 2 que a gente vai ter. Nossa, haja processamento aí pra... Aí é random forest. Mas o bom é que a gente tem as programações que a gente faz hoje em dia, facilita bastante a questão. E também quem já estuda, né, sensoriamento remoto sabe quais são as bandas com maior correlação na água. Quem entende sensoriamento remoto, né, vê a curva e já sabe o que tem que ver ali, o que tem que usar. Já descarta ali tal banda, não precisa dessa banda, testar, etc, etc. Né? No caso, eu testei apenas com
a imagem satélite multispectral. Uhum. Mas, e aí você treina o modelo, e aí você precisa também de obter algumas amostras, né, de profundidade, umas amostras georreferenciadas, onde você sabe que ali aquela posição tem tanto de profundidade, né? E aí então você treina o modelo, né? Você tem um modelo, aí você obtém os índices, né, desse modelo de correlação, com a correlação. Regressão, desculpa, modelo de regressão linear, falei errado. Tem a correlação das bandas, e aí você faz uma área, pega uma amostra, né, onde tem essas profundidades, você treina o modelo, né, e você obtém os coeficientes dessa equação, desse modelo, para essa imagem, né. E aí você aplica, né, essa equação, e aí você obtém os modelos de profundidade, né. Só que é fácil, você sabe o nível da água ali, né, em determinado dia e no horário que aquela imagem foi adquirida, e aí você aplica para obter as altitudes, né, abaixo, para o fundo. Diferente da batimetria multimídia, que você já tem o pixel com o Z, né, que é a altitude, a altura geométrica, né, não a altitude ortométrica. Você não precisa coletar ponto lá, então. Não. Ok. Não. E aí, então, uma vez que você pegou essa imagem, né, com o modelo treinado, com a equação, com seus devidos índices, você aplica, né, para toda a imagem, automaticamente, né? Você tem a implementação que você faz, ou se for uma imagem pequena, você faz até no software de geoprocessamento, que tem a calculadora raster, né, e aí você aplica, né? E aí, ao final, você obtém esse modelo com as profundidades, né? Eu acho que eu entendi, basicamente é o seguinte, você tem a sua imagem, né? Você constrói um índice em cima dela, ou seja, né, cada pixel agora vai ter um valor desse índice. Você vai coletar a profundidade, né, nesse caso a profundidade do solo oceânico, e esse pixel tem tal profundidade, porque eu peguei de um lugar que eu tenho certeza, e eu vou espalhar a partir desse índice, sabendo que esse pixel... Eu vou aplicar para a imagem inteira. Sabendo que esse pixel tem valor 10, eu aplico para a imagem toda. E claro que você não pensa que é pixel. Você não pensa que não é pixel e nem uma profundidade que você vai aplicar. Você vai aplicar um modelo de regressão linear, que ele vai calcular, né, aqueles valores da banda, vamos supor, do pixel que tenha na banda azul e verde, né? E aí ele vai calcular índices. Aí tá certo. Que esses índices são o quê? São as profundidades. Jogado na regressão. Ele transforma, digamos, a radiometria, né, passando pelo modelo de regressão linear em índices de profundidade. Meu Deus do céu. E isso já teve pedidos de empresas no Brasil pedindo alguma técnica similar a essa? Sim. Para fazer um pré-estudo. Exato. No caso, a primeira empresa que solicitou, ela exigia a batimetria multimídia, né? Já a do Rio Amazonas, ela deixava aberto, né? Só que aplicar batimetria multimídia no Rio Amazonas não vai obter nada de resultado. É muito fundo, né? É um rio muito... Não é nem que é muito fundo. Tem a questão que a correlação ali eu acho que não vai ser legal, porque a questão da água ali, eu acho que vai ter muito particular. Eu não conheço o Rio Amazonas. Entendeu? A minha esperança que eu sugeri foi de aplicar a batimetria multimídia pela expectativa que ela, mesmo que seja varrenta, ela vai ter aquele pixel ali, que é aquela cor, vai ter uma referência de profundidade. Porque diferente na batimetria multimídia, que o Z dos pontos gerados sobre a água podem ser confusos. Sim. Não sei se eu estou muito certo quanto a isso, assim, sabe? Porque eu, como diz, estou engatinhando um pouco ainda nessa técnica, né? Mas foi o que eu pensei diante do que eu já vi, né? Um dos testes que eu... Na verdade, um teste, vamos dizer. Um teste que o Gottfried fez. Gottfried era o meu orientador lá na Alemanha, né? Ele é oficialmente da Universidade de Viena, né? E aí ele estava passando uma temporada, não sei qual o motivo, lá na Alemanha. Ele deixou o grupo dele lá para ir para a Alemanha
E depois, quando eu vim embora, ele voltou novamente para Viena, né? Diante do que eu vi da batimetria multimídia, as técnicas que o pessoal tem muito aplicado, que a gente vê só trabalho voltado para o mar. Uhum. Aquele mar tipo mar Báltico, que é água totalmente cristalina, né? E nesse teste, nesse experimento que foi feito para o mar Báltico, as algas influenciaram muito no resultado. Vai ter muita coisa que vai influenciar, né? É um estudo complexo, cara. Você tem que levar até em consideração como fala, quando a lua interfere aqui, as marés, né? As marés. Não sei. As marés, assim, eu não vi alguma coisa diretamente relacionada. Porque a maré, ela só sobe e desce, né? O nível da água. Agora, para batimetria multimídia, o que a gente faz as batimetrias por imagem, a gente tem a questão da radiometria e na questão da geometria XYZ, no caso da batimetria multimídia. Aí seria isso. Ô César, e aí, desses dois modelos, a gente tem a batimetria convencional, que o cara vai lá com a eguinha, o GPS e tal. Você chegou a gerar um modelo comparativo entre os dois? Porque você mesmo disse que era para pré-projetos e tal. Imagino que a precisão não seja, sei lá, absurdamente alta. Então explica pra gente como que tá essa dinâmica aí. Vamos lá. Essa dinâmica é a cereja do meu bolo do meu doutorado. Já comecei aqui, já entrei numa área restrita aqui. Já cara, tá no hype, Não, então só vale aquilo que você... Não, tudo bem comentar. É porque ainda não cheguei a uma conclusão efetiva, né? Porque o que eu tô fazendo? Meu doutorado, ele diz que tô fazendo tudo diferente, né? O pessoal aplica no mar. Primeiro, o pessoal aplica fora do Brasil. Tô aplicando no Brasil, que já é uma realidade totalmente diferente da Europa, né? Os corpos d'água. Lá é aquele lago formado por degelo, aquele rio formado por degelo, água cristalina, né? Em pedras, não tem nada de... Você podia ir pras Bahamas, né? Você podia ir lá pra, né? Um país assim... Bora lá, Alex! Bora lá comigo, bora lá. Expedição. Você banca ali o avião que vai fazer as aquisições. Expedição Bahamas. Um papo sobre geotecnologia vai cobrir a expedição. Exatamente. E aí, então, como eu estava dizendo, né? Começa por aí. E aí o pessoal aplica no contexto marítimo, né? E eu estou aplicando num reservatório de água, né? Então, essas são as coisas um pouco diferentes aí, né? São comportamentos diferentes. E a questão da comparação é o que eu vou fazer. Eu vou aplicar, né, as duas técnicas que eu tenho aqui, né? Então, apliquei já as duas técnicas e coletei a batimetria, né? E estou fazendo a comparação, porque quem vai me dar a validação do modelo é a batimetria. Porque, digamos que a batimetria, a gente confia nela. Exato. Né? Igual assim, eu estou usando... É bom dizer que eu estou usando a batimetria realizada por um single beam, que é um monofeixe. Então, quer dizer que a resolução, né, dos pontos são bem mais espaçados do que numa batimetria multifeixe. A batimetria multifeixe é algo assim que parece uma nuvem de pontos mesmo do LiDAR, para quem já teve a oportunidade de conhecer, né, de ver como funciona, bem densa. Então você não vai nem comparar com aquele negócio que o Johnson comentou, que é a régua, não, você vai comparar com outro sensor que vai gerar... E sonar, né? Sonar, né? É um sonar, é um single beam. Legal. Então, aí eu vou testar neste contexto, e aí o que eu vou conseguir, então, validar ou não, né, essas técnicas voltadas para reservatórios, para corpos d'água do tipo reservatório, né? E também poder validar até a questão da profundidade que deu precisão, né? Exatamente. Porque isso é importante dizer, porque essas técnicas, elas têm precisão. Igual, recentemente, eu tô com um artigo aí escrito, né? De um estudo que eu fiz utilizando a batimetria multiespectral, né? Comparando com o laser verde, cara, que é altamente denso, né? E o experimento resultou numa coisa boa. Eu usei imagem Landsat, 30 metros, né? Essa é uma coisa que era bom perguntar, né? Quais satélites, né? Dá para fazer com quase todos, né? Pelas bandas. Quase todos. Igual eu falei para você, dá para fazer com todos, praticamente, desde que tenha a banda. Da resolução espacial, né? Independe da resolução espacial. É claro que
quanto melhor a resolução, tipo, sei lá, um de 30 centímetros aí, vai ter melhor resultado, porque o pixel vai ser melhor, então a representatividade do fundo, ela vai ser melhor do que no Landsat, no caso. Mas, do Landsat, o resultado que eu obtive foi, para mim, surpresa, comparando com o laser verde. 12 metros de profundidade. Ok. Então, assim, a gente obteve um bom resultado. Isso fazendo um comparativo com o próprio laser, que o máximo de penetração dele na água é 60 metros. É bastante. 60 metros pensando na melhor condição de temperatura e pressão, porque no mar tudo influencia na questão da penetração do laser verde. A salinidade da água influencia, temperatura, particulado, suspensão, tudo isso influencia. E ele, então, na melhor condição de temperatura e pressão, ele chega a 60. E eu consegui 12 na costa de Fort Lauderdale. Porque lá na costa de Fort Lauderdale, o pessoal da UPTEC, né, eles nos deixaram usar... Onde que é essa costa aí? Fort Lauderdale, Estados Unidos. Estados Unidos, Pra cima do... Não sei se acho que pra cima do Golfo ali um pouquinho. Um pouquinho pra cima do Golfo do México. E assim, eu considero que foi um resultado bacana. E aí, nesse artigo, eu imputei 3 variáveis, né? Eu queria avaliar um pouquinho a variação, né, da topografia ao fundo, né? Onde eu usei 3 épocas distintas. Espaçadas, eu acho que de, 3 anos, 2 anos de cada um, assim, sabe? E tivemos um resultado bom, o gráfico, né, final, lá o gráfico da reta, né? Da correlação. Da correlação, obteve um bom resultado para as profundidades, assim, até 10 metros. Essa de 12 metros, ela foi, coincidentemente, né, ou como a gente já esperava, uma data próxima de quando o laser foi adquirido. Os outros tiveram uma diferença temporal, aí trouxeram algumas variações, mas foi legal que a gente consegue ver, inclusive, que tem até um canal onde passa, eu acho, uma corrente embaixo, assim, que a gente consegue ver. Nossa, que legal. Um dentinho, Eu lembro que, acho que ano passado, no começo do ano passado, teve um navio que encalhou em algum porto aqui no Brasil, lá no Maranhão, acho que foi. Não foi porto, foi indo embora. Já Isso. tava indo... Ele encontrou um banco de areia. Isso, e eu fui ler a reportagem, eu li que a profundidade foi... Não era tipo 20 metros, não era isso. Era uma profundidade bem rasa ali, sabe? Então, ou seja, esses portos mesmo, eles são feitos, a profundidade não é absurda, né? A gente acha que depois que a gente não tem mais pé, o negócio desce pra sempre, né? Mas não, as coisas vão indo devagar, assim, né? O leito do oceano e tal. Sim, exatamente. Inclusive, você tocou num ponto bastante interessante. Assim, nada melhor que a gente conversar com profissionais de outras áreas, né? Quando eu voltei da Alemanha, eu fui bater um papo lá no Instituto Oceanográfico aqui da USP, né? Aí tive a oportunidade de conversar com o professor Luigi Giovanni, não sei se alguns conhecem, né? Ele trabalha com essa questão de batimetria, ele possui alguns sensores lá, tal, bem interessante, né? E aí ele sugeriu que até uma utilidade dessa técnica era de fazer ela, né, aplicar a técnica da batimetria multiespectral, acho que seria no caso interessante a multimídia, né, onde iria se fazer batimetria por single beam ou multibeam, de modo com que pudesse detectar a profundidade dos corais, porque os corais, eles são problemas, né, no que tange você fazer batimetria numa área e o sensor ir lá, pum, bater, né. Aí pode ter que começar tudo do zero, e alguns sensores, eles demoram muito até calibrar, até tudo isso, né. E ele sugeriu essa técnica para ser aplicada em estuários aí. Estuários, né? Quando o rio encontra o mar. Exatamente, para ver. Inclusive, ele havia falado que tinha interesse numa área no Saco do Mamanguá, que é aqui no litoral sul, eu acho, São Paulo, onde ele gostaria de trabalhar essa técnica. Só que aí veio a pandemia e a gente não acabou evoluindo ainda sobre isso, assim, sabe? Mas acho que vamos dizer, são técnicas bastante desafiadoras e com realidade aplicável, né? Sim. Pode ser aplicado aí como trabalho mesmo, pré-projetos, eu acho que é o nível de pré-projeto, porque a gente tem que estudar muito a questão da precisão, né, do Z aí no caso.
É aquela ver. coisa, né? Pra achar o Titanic, o cara teve que fazer um robô específico pra descer naquele lugar e procurar o maldito navio, né? Essa técnica com certeza era aplicável a certos pontos. A costa brasileira é gigantesca. Se você pudesse aplicar ela em alguns lugares sem que você ter que pagar alguém pra levar um sonar pra lá, que é caro, custa caro adquirir, processar, tudo mais, né? Ela é uma técnica Então, completamente viável. essa ideia, Alex, já passou pela minha cabeça, né, de talvez escrever um PIP aí, né, para tentar fazer um modelo, né, de profundidade da costa do litoral. Eu pensei a princípio de São Paulo, né, porque você ter que levar um barco, imagina quanto tempo demoraria para fazer um levantamento batimétrico convencional em toda a costa do litoral de São Paulo. Lembrando que você, mesmo que você está no barco livre, navegando ali, você está amarrado a uma base de GNSS. Você precisa de ter uma estação ali, né, para conversar com o GPS do barco, para você conseguir depois fazer o georreferenciamento desses pontos batimétricos. Agora imagina fazer isso, sem contar que, tipo, o custo, tudo, né? Tem uma questão do fator tempo e o fator custo. Ao passo de que, tipo, você pode usar imagens gratuitas aí de alguns satélites e ver um modelo batimétrico e testar a sua precisão. Você gera um modelo de toda a costa do estado de São Paulo e com determinada precisão. O que você ganha em eficiência, né? Você perde em precisão, mas eu acho que é um ganho de eficiência absurdo. Pensando na escala, né? Tipo, é uma escala da costa do litoral de São Paulo. Eu acho que uma precisão ali poderia ser qualquer precisão, uma vez que você vai ter tipo um modelo, né, que vai ter uma ideia e vai dar uma ideia de como tá a costa, porque o fundo do mar é dinâmico também, né? Sim. Ele muda, ele tipo acumula areia, ele forma banco de areia, ele aprofunda mais, entendeu? Então assim, seria interessante a gente conceber um modelo inicial, né, um modelo 1, e a partir disso fazendo um monitoramento, né? Principalmente ali na região, né, de portos, né, que apesar que eu acho que já tem um monitoramento bastante constante, assim, não sei como funciona, Exato. mas é uma técnica que poderia dizer, né, que você não precisaria fazer uma batimetria a cada, sei lá, 6 meses, um ano, não sei qual é a frequência, né? Ele poderia trazer uma indicatriz de quando, de fato, teria que fazer uma batimetria, ou seja, tá tendo uma variação muito grande ali, tá na hora da gente fazer uma batimetria. Verdade. Legal, e vai de encontro muito com 2 episódios que a gente tem aqui gravados, né, Alex? Que é com a Stephanie, que ela tratou sobre o mapeamento oceanográfico. Então ela contou pra gente, né, ela trabalha embarcada, então ela contou pra gente ali o dia a dia de uma analista, né, que trabalha operando esses equipamentos de mapeamento oceanográfico, e o professor Gilberto Peçanha, que falou sobre a cartografia costeira, né, e as dificuldades aí, os desafios de se mapear a costa brasileira. E a gente talvez encerra aqui, né, esse ciclo com uma inovação, né, com uma inovação tecnológica que tem a sua devida precisão, na sua devida acurácia, mas que pode fornecer modelos muito legais para estudo, enfim, para outras coisas, né? E César, só você que estuda isso aqui no Brasil? Você tem conhecimento de outras pessoas, outras universidades? Olha, eu, assim, para ser sincero, eu não pesquisei muito, né, sobre isso, assim, mas eu não vi nenhum nome, né, de uma universidade aqui no Brasil sendo citada com esse tipo de estudo, né? Pode ser que existam aí, né, em algumas universidades e tal, mas infelizmente eu não consegui obter um contato. Teve uma tese de doutorado que eu encontrei que foi escrita por um brasileiro, né, mas ele fazendo, acho que toda a sua vida no exterior. Legal, acho que a gente sai na frente, o cartógrafo sai na frente por conta de já ter na manga, né, ali no cinto do Batman, né, as caixinhas da fotogrametria, do sensoramento remoto, muito bem estruturados, né? Então, quando a gente vai estudar isso, aplicar essas técnicas, né, já tá ali, meio que já tá cimentada na nossa cabeça. Sim. E fala pra gente quem são, assim, os ases mesmo, assim, dessa técnica? Os alemães?
Olha, tem um alemão. Na verdade, eu acho que o pai mesmo é o Lizenga, que ele é um americano, né? Apesar do nome dele talvez parecer com italiano, né? Lizenga, não sei. Mas ele é americano. Inclusive, ele é formado em engenharia elétrica. Ô, louco. E migrou para essa área de sensoriamento remoto. Tem um suíço também, que é o Gerhard, não sei o quê, não me lembro sobre o nome dele agora, também. E o meu orientador da Alemanha, que é o Gottfried, né? E que eu conheço, assim, os que encabeçaram tudo isso foram esses três. Mas existem outros aventureiros como eu, né? Na China, em diversos outros lugares aí, que também atuam nessa área, né? Mas o forte mesmo é o Lizenga, que foi o precursor de tudo, e depois o Gerhard, e depois agora o Gottfried, que eu conheço, assim, os que tem mais publicação nessas áreas. Cara, e tem algum país que você sabe que aplica bastante isso? Não, realmente não é uma técnica que tá engatinhando para entrar, né? Eu não sei de fato algum país que aplica isso para fins comerciais, né? Eles veem promissão, né? Já tem vários resultados aí considerados bons, né? Nas pesquisas, mas assim, para fins comerciais, não vi nenhum ainda, assim, sabe? Sendo aplicado. Vamos começar pelo Brasil. Vamos Com certeza. Vamos tentar, isso aí. A Sabesp está super empolgada com essa pesquisa, porque eu vou fazer um reservatório deles. É né? importante. E vira e mexe, eles mandam um e-mail. E aí, César, temos resultados bons. Que legal. E só para chamar um gancho aqui que você falou da questão se eu conhecia algum pesquisador brasileiro. Como eu disse, eu não conheço, mas se eu conhecer e alguém estiver ouvindo, entre em contato comigo pra gente poder trocar figurinhas aí. Então, para finalizar, você já deixa seus contatos aí, como o pessoal te encontra. Pode falar. Olha, podem me encontrar na Fototerra, né? Tô lá, pode ligar, ou mandar um e-mail, que é cesar@fototerra.com.br, né? E LinkedIn também, tá? César de Paula, né? E acho que tá bom. Tá ótimo, né? Não tô passando muita informação também não, né? Os caras começam a vender seus dados. Vamos passar trote. Tá certo, é verdade. É isso aí, poxa, Alex, acho que né, fez um excelente episódio de inovação tecnológica, encerrando um ciclo aí, né? Inclusive a gente até pode colocar, né, no YouTube, né, fazer tipo uma pasta, né, com esses 3 episódios que se conversam entre si, né? E agradecer mais uma vez, César, pela tua participação, né, você ter aceito o convite. Muito obrigado. E, cara, as portas do nosso podcast vão estar sempre abertas para você trazer as novidades, se você for publicar, né, a sua tese. Conversa com a gente, que a gente vem aqui. A gente vai ser muito feliz em poder divulgar essa sua ciência aí, beleza? Um show de bola. Bem, eu que agradeço, né, você, Jonatas e o Alex pelo convite, né? No início fiquei um pouco nervoso, confesso, mas o papo é bom, a gente é um papo descontraído aqui, muito legal. E também deixo aí aberto para qualquer coisa, o pessoal aí que estiver ouvindo, quiser saber mais, podemos esclarecer alguma coisa e iniciar aí aos futuros pesquisadores da cartografia, geoprocessamento e sensoriamento remoto, talvez começarem essa linha aí e a gente mostrar que o Brasil também pode. Boa. Exato, perfeito. Bom, Alex, finalizando, obrigado, César. Valeuzão por aparecer aí, por ajudar o projeto aqui, tá? A gente fica por aqui. Um abraço para vocês que nos ouviram até aqui. Muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda pro pessoal aí. E a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um papo sobre geotecnologia. Um abraço, valeu. Falou, pessoal.